Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lancei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servos do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Hesbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, e Asdote Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer,
que está em frente de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Nimra, e Sucote, Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança, na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrebaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor está comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto
perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar Salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, e sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Quiriate Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalom, e desce a Bet-Semes, e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá:
até ao termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Eder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itnã, Zif, e Telem, e Bealote, e Razor, Hadata, e Queriote, Hezron, que é Razor, Amã e Sema, e Moladá, e Hazar-Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Hazar-Sual, e Beceba, e Biziotiá, Baalá, e Iim, e Azem, e Eltolade, e Quesil, e Hormá, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Engani, Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Radasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispe, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Carbom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Dumá, e Ezã, e Jani, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zif, e Jutá, e Gisreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades e as suas aldeias, Halu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Nibzã e a cidade do Sal, e En-Ged, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, pois, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.